Fala galera, iniciando aí mais um podcast e hoje eu tô com um cara aqui, o cara é brabo no gesso. É um cara que já tá fazendo sucesso aí, não só profissionalmente, como na internet, ele já é conhecido, né? É o cara que é conhecido como o cara do cantinho no gesso. E ele mesmo aqui vai se apresentar, falar o nome dele. E já aproveitando o gancho, já fala também por que cantinho no gesso. E aí, Douglas? Fala galera do Cantinho do Gesso! Esse é o meu bordão. É um bordão conhecido no Brasil inteiro. Cara, esse bordão pegou, na realidade eu não sei nem o porquê, mas eu acho que é porque é tão espontâneo o negócio, né? E tão alegre. Fala galera do Cantinho do Gesso, que pegou e todo mundo que me conhece aí por esse Já, bordão. já falou. Eu conheci o Douglas no Instagram, cara. Eu vendo ali algum vídeo dele que viralizou, que são vários. De repente eu vi lá o cara, sorrisão. Fala galera do Cantinho no Gesso. Aí eu falei, cara, eu vou seguir esse cara. Eu vou seguir esse cara. E aí eu entrei ali, segui, aí comecei a acompanhar o trabalho dele. Falei, caramba, mano, nós estamos aqui diante de um grande profissional de gesso. E é uma das coisas que eu quero abordar aqui. Por quê? Por que eu falo grande, faço questão de falar um grande profissional? Cara, porque eu atuo em obra há mais de 10 anos. O que eu já vi de cara que não é profissional, aí você usa a expressão que você quiser aí, Douglas. Mas principalmente no gesso, acabamento, não adianta você contratar o melhor pintor, cara. Se você não tiver um cara para fazer um forro bacana, uma divisória legal, um acabamento bom, o que que acontece, Douglas? Então, esse é um dos maiores problemas hoje, né? O cliente, ele acaba investindo em algumas coisas e priorizando algumas coisas e deixando outras, né? Vamos falar assim, eu priorizo X coisas e o que era para priorizar, ele não prioriza. Pintura, eu Pintura, vejo o cara se ele preocupar, não vou comprar uma prioriza, tinta top, mas e aí? sim. Ou ao contrário, ele paga muito caro no gesso, e aí ele contrata Um desculpa a pintor? expressão aí, um pintor meia boca, Pode entendeu? falar. Ou ele, tipo, paga caro no gesso, contrata um pintor bom, e aí ele quer comprar uma tinta de baixa qualidade. Não vou falar nem má, mas baixa qualidade. E aí não E, fica legal o acabamento. puta, Aí vai falar, e aí, Douglas? O seu trabalho é um trabalho que você precisa fazer, entregar, porque, pelo que eu tô entendendo, se você vai lá e faz seu trampo, da hora, o forro lá, bonitão. Aí o cara não vai na obra. E aí, de repente, entra o pintor com material de baixa qualidade, porque às vezes o cara contrata o pintor já com material, né? sim, sim. Aí o cara vai lá, coloca um material de baixa qualidade e aí não fica legal. Aí o cara pode chegar em você, Douglas, e falar: Ô Douglas, mas não ficou legal. Acontece isso ou não? Ou Olha, você entrega ali o trabalho antes? é assim, ó, já aconteceu isso já. Já aconteceu isso já, até porque é o seguinte, o nosso segmento forte é o drywall, né? Então vamos supor, o drywall ele tem ali ele tem um processo. Então ele tem o processo da montagem, a montagem tem que ser muito bem feita. Aí nós entramos no processo de acabamento, né? Que são ali as demãos de massas que nós vamos estar utilizando, né? Na junção de uma placa com a outra, fita específica, tudo certinho. E aí, vamos supor, você faz um mega de um trabalho com material de qualidade e deixa certinho. Entra, vai, um pintor que de repente ele não é especializado naquele material. Ah, ele pinta uma parede, ele pinta um teto tradicional de gesso, ele não tem uma especialidade. Então ele vai deixar de fazer o processo da pintura. E ele deixando de fazer esse processo, automaticamente ele inviabiliza o seu trabalho. Por quê? Não fez o processo correto, não vai ficar bonito. Não ficou bonito, a culpa é de quem? É sempre O do pintor vai montador, do jogar no pintor, e aí gesseiro. fica aquela briga. É Exatamente. tanto que hoje, eu estou no mercado há 12 anos, né, nesse segmento, e nós contratamos um pintor profissional para ter dentro da equipe hoje, para não ter mais esse tipo de problema, porque a falta de qualidade de profissional que manja sobre o que ele está fazendo é muito grande, você sabe disso aí. Então, quando ele vai fazer quando ele vai fazer a entrega final, não dá para a gente fazer um vídeo. Por quê?
é muito detalhe, muito defeito que o cara deixou por não seguir o processo correto da pintura. Né? Você pega muito, vamos falar assim, tá? Não são todos, mas você pega muito pintor que é o seguinte: eu sou pintor há X anos e eu vou fazer da forma X, a forma que ele sempre aprendeu. Mas a gente tem que saber o quê? Que a gente tem que se qualificar. Não é porque eu sou um montador hoje. Eu sou um montador, eu tenho que me qualificar na montagem, no acabamento. Eu tenho que estudar o que eu ofereço, o que eu vendo ao cliente. Show. Tá? Então, isso é muito importante. E eu falei aqui de pintor, mas não é só pintor, tá? O montador é a mesma coisa. Ele tem que se qualificar. E é nisso que a gente bate bastante. Se acompanhou aí um pouco da trajetória e eu tô sempre me aprimorando, estudando para entregar o meu melhor. Legal, legal, muito bom. Isso é importante o que ele falou agora. Por quê? Existe muitas pessoas que entram às vezes no segmento por falta de opção. Eu já vi muito acontecer isso, Douglas. O cara chega e o cara fala, olha, ele tá ali, às vezes o cara é pedreiro, servente, não tem problema algum de você ter essa migração. Mas o que o Douglas falou é muito importante, você precisa estudar, você precisa se qualificar. Muitas vezes ele tem a oportunidade de fazer ali um forro e ele faz porque ele viu alguém fazendo, né? Tudo bem, tá ok, mas se você for lá e aprender, estudar e querer crescer nessa área, você vai ter bastante resultado, né? Que é o que o Douglas tem. E como que funciona hoje, Douglas, para uma pessoa que tá do zero e ela quer se tornar um gesseiro profissional, fazer forro, parede, quantos dias de treinamento? Eu não tenho nem ideia. Como que funciona isso? Numa grande escola? Vamos lá. Hoje nós temos aí o Eliel, né? Que ele tem um projeto Viver de Drywall. Então, se não me falha a memória, o curso dele é um curso de 2 dias intenso. Presencial. Tá? Presencial. 2 dias intenso. E você vai aprender ali o básico necessário que você precisa para você começar a execução. O cara sai de lá fazendo um forro aí pequeno ou não? Ou ele ainda tem que passar por algum processo? Sim, ele sai. O Eliel, inclusive, ele foi o meu professor, tá? Há 12 anos atrás. Ele sai de lá fazendo um forro e uma parede. Logicamente, que a gente que está na obra sabe. Lá a gente vai fazer uma parede no lugar onde está reto, um forro niveladinho, tudo certinho. Quando você vai para a vida real, você se depara com algumas dificuldades. Sim. No seu dia a dia ali. Então, você vai se deparar, você precisa fazer uma parede, e aí você tem uma outra que ela tá torta, você precisa esquadrejar um forro. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no cotidiano. Concordo, tá? Concordo. Por isso que eu friso isso bastante. Hoje, não, você vai lá e faz um curso. Um curso presencial de 2 dias. Eu já sou um profissional? Não, você não é um profissional. Você é um aprendiz, você tem as noções básicas para uma execução, tá? Mas a qualificação que você vai conseguir mesmo trabalhando ali no segmento. No dia a dia. No Mas dia a dia. É bom você ter aquele básico, pelo menos, né? Igual você falou. Sim. Que não é um básico, né? Você vai ter 2 dias ali com profissionais que realmente sabem, já passaram pelo processo, sabem ensinar, né? Qualificar as pessoas, a forma como colocam a placa, né? Dar um acabamento, Exatamente. Usar ali pistola, né? Tem também... Aí você entra em detalhes técnicos, né? Você tem... hoje o mercado é muito grande de ferramenta, né? Você tem pistola a gás, você tem pistola pólvora, você tem martelete, você tem uma pancada. Ferramenta é o que não falta. Se realmente... Se você tiver vontade, tá? E isso eu falo para todos aí. Se você tem vontade de aprender, se você quer mudar a sua vida, igual um dia eu mudei a minha, corre atrás, se torne um grande profissional. Estude, pegue referências, tá? Não é vergonha você hoje... vou lá no Instagram, eu gosto do trabalho desse cara. Vai lá e fala com o cara.
Chama o cara, pede uma dica. E tenho certeza que um grande profissional não vai deixar você falando. Ele vai bater um papo com você, tirar sua dúvida. E é isso que a gente precisa hoje. A união e sempre a revolução. É isso aí. E o Douglas, ele tem um projeto bacana aí, pelo menos uma visão de projeto. A gente conversou um pouco e ele tem uma visão de um projeto que eu acredito, ele em poucos minutos ele me vendeu essa visão, porque quando o projeto é verdadeiro, você realmente compra. Ele vai falar aqui desse projeto, mas é algo que pode revolucionar o Brasil todo. Por quê? Porque existe muitas pessoas que querem entrar e não tem, às vezes, por exemplo, essa escola, não sei, é uma escola, o Eliel. O Eliel, ele vem de uma escola, né? Onde ele é o professor, e ele acabou montando a dele, né? Para Entendi. fazer esse ensino, né? E o Douglas tem um projeto aí, junto com algumas parcerias, que ele quer levar para o Brasil todo. Ele quer levar para o Brasil, existe vários lugares aí, eu tenho certeza aí, mais afastado, que as pessoas não têm muito acesso a isso. E ele quer apresentar esse projeto para qualificar pessoas. Não é financeiro. Hoje as pessoas pensam muito no financeiro. E eu entendi o projeto dele. Não é financeiro, ele quer ajudar. E aí o financeiro acaba sendo consequência, né? Porque quando você ajuda as pessoas, você acaba tendo aí esse retorno, né? Sim, porque assim, quando você faz o que você ama, o retorno, né, a nível financeiro, ele vem e você nem percebe. Porque você faz o que você ama, né? E isso é o que eu faço. Eu trabalho com muito amor e muito carinho. E é por isso que hoje ele tem muito resultado, né? No cantinho do gesso. E Douglas, me fala um pouquinho aí, você falou mais ou menos 12 anos, né, que você faz isso. Como que você começou, cara, nessa trajetória aí? Como que você virou aí um gesseiro profissional, posso dizer assim, né? Um dos top número... tá entre os tops, não vou falar aqui número, né? Mas o cara é um dos... Tá entre aí os 10, sei lá, melhor do Brasil. Como funciona isso? Como que você entrou nesse segmento? João, entrei nesse segmento por um golpe que eu tomei. Sério, cara? Que eu tomei. Há 12 anos atrás, eu trabalhava em uma fábrica, né? Há 12 anos atrás, que projetava iluminações de LED. Certo. Então, de imediato, eu imaginei que a gente ia ganhar muito dinheiro ali. Porque o LED era algo muito novo. Sim. Né? Era algo muito novo, ia ser uma tendência até na economia. E aí o que aconteceu? Em pouco tempo, eu acho que em 6 meses que eu estava ali naquela empresa, eu era um dos vendedores, né? Vocês vendiam LED? Vendíamos LED, só que fabricávamos aqui no Brasil. Sério, Só o diodo que vinha de fora. O restante era fabricado tudo aqui no Brasil. Essas luminárias que você vê hoje, nós fabricávamos a maioria aqui. é China, né? Sim, vem da China. E a empresa que você trabalhava era fabricante, nunca nem ouvi falar, Fabricante, chamava FincLED. Certo. Tá? E aí o que aconteceu? Nós achávamos que o negócio ia muito certo, até que veio o LED da China. Então, para nós fazermos uma fabricação aqui de uma luminária, vamos colocar um painel de 18 watts, que nós vendíamos a R$420, chegou da China a 150. Já era. A gente não tinha combate mais. Engoliu o mercado. Engoliu. Nós não tínhamos mais combate. E a empresa ali começou a ir mal, até que eu falei, bom, vou pular fora desse barco. Eu tinha um cliente em São Caetano, que tinha uma loja de gesso já tipo, há 30 anos lá. E ele falou, e eu vendia muito bem iluminação para ele. Né? Ele um dia me chamou e falou, Douglas, eu quero montar uma loja aqui, eu queria que você gerenciasse essa loja. E me fez uma proposta agradável ali, de momento. Deixa eu entender, ele queria vender luminárias, é isso? Ele já tinha uma loja conceituada de gesso. De gesso. Em São Caetano, isso, uma loja já há 30 anos. Certo. Né? E, particularmente, era uma das mais bonitas. Hoje tem muitas no mercado. Ele vendia só material ou mão de obra? Os dois? Na realidade, ele não vendia o material. Ele vendia somente a mão de obra e execução do trabalho. Ah, tá, entendi. Tá? E ele vendia ali um pouco de iluminação, mas ele não tinha ninguém que tinha esse conhecimento específico da iluminação. Ele queria unir o gesso com a iluminação, Exatamente. vender o pacote para o cliente. Porque quando o cliente vai lá, ele queria o quê? Ele tem, às vezes, o projeto de gesso. Ou, às vezes, ele não tinha o projeto de gesso e nem de iluminação. A gente unificava ali e vendia para ele.
Certo. tá? E aí ele te fez uma proposta. Ele me fez uma proposta, né, agradável, essa proposta dele, e com 15 dias que eu estava lá, ele fez uma proposta para gerenciar, mas ele falou o seguinte: Douglas, enquanto a gente não montar 100% a loja, eu preciso você vendendo. Só que a proposta era boa. E nos 15 dias que eu trabalhei ali, eu cheguei, tipo, trabalhei num sábado, e falei, pô, patrão, você já viu lá? Vendemos 20 mil já de iluminação, só de iluminação. E aí ele voltou atrás na proposta. Ele falou assim, mas eu não imaginei que você ia vender 20 mil. Porque ele combinou X ali Porque de ele comissão. combinou X dentro numa comissão. Aí ali ele- dentro do valor, uma ele porcentagem falou, não, dentro do valor. o cara vai ganhar muito. E aí ele se assustou, né? Ele se assustou. Porque eu venho de uma família que todos são vendedores. Então você já tem essa facilidade. Eu tenho, poxa, minha mãe tem loja de roupa há mais de 20 e poucos anos, né? Mas eu comecei com a minha mãe vendo minha mãe vender roupas na feira. Tá, mas vou te fazer uma pergunta agora. Por que você acha... Isso fala até pra galera aí, que eu tenho certeza que vai ser uma resposta que pode ajudar alguém. Por que você acha que ele sendo seu cliente, ele era seu cliente? Era meu cliente. Por que você acha que ele sendo seu cliente, ele chegou e ele olhou pra você e falou, não, quero que você venha trabalhar pra mim? É assim, eu sou um cara... Tudo que eu me proponho a fazer, tá? Eu sou um cara que eu faço com excelência. Então, é o que eu já falei, eu busco conhecimento, técnicas de venda, porque a gente precisa disso no mercado, tá? E eu conhecia muito bem o meu produto. Isso é um dos maiores diferenciais, né? Além da postura também, né? A postura que você tá, você pode ver que eu tô sempre trajado com o meu uniforme. Tá? Aparência. A aparência. Então, isso aí vende... Acho que, na realidade, a aparência vende mais. É a primeira impressão, né? Exatamente. Tem um ditado que diz que você não vai ter duas chances de causar uma boa primeira impressão. Sim. Então, acho que é isso. Uma das etapas, né? Porque é um processo. O cara primeiramente olhou pra você, viu uma postura. Exato. Depois ele foi bem atendido por você. E para você dar um bom atendimento, você precisa conhecer o produto. Exatamente. Então, acho que quando você se depara com um grande profissional, você quer ter esse grande profissional perto de você. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você. É um cara que se preparou, é um cara que deu o seu melhor, deu um bom atendimento, se preocupou com a aparência. E aí, o que acontece? Abre portas. Você abriu portas. E aí, na primeira porta... Não sei se foi a primeira, mas assim, você teve uma oportunidade de entrar no novo caminho e foi parar e foi evoluindo até chegar Exatamente. no que você está hoje, né? Mas fala um pouco mais, aí você estava ali e aí o que aconteceu? Aí ele voltou atrás? E aí que ele voltou atrás na proposta que ele tinha feito pra mim, ele falou, não, eu consigo pagar só um fixo. Não quis pagar mais comissão. Não quis mais pagar a comissão. Mas quanto mais, será que aí você acha que ele errou na visão? Porque quanto mais vendesse, mais ele também ganharia. Então, foi o que eu tentei mostrar pra ele, né? Mas aí eu vi que o interesse dele era somente números que convenhasse a ele. Acho que ele não Né? entendeu no momento. Então, eu acho que na realidade é assim, ele meio que se perdeu na proposta que ele fez, mas dentro da proposta que ele fez, ele ainda ganhava. Ele tinha um bom retorno dentro da proposta que ele fez, né? Mas ele falou que conseguiu um fixo. Eu falei pra ele, fixo, pra mim não dá, né? O fixo hoje não me mantém. E eu sempre fui comissionado, né? Então, quem é comissionado sabe. Quanto mais você trabalha, quanto mais você coloca sangue ali, você sabe que você vai ter colheita. Sim. Né? E aí eu acabei saindo dali. Cheguei em casa, meio tristão, falei pro meu pai, pô, o cara me fez uma proposta, né? E o cara, tipo, deu pra trás, né? Mudou a conversa. Mudou a conversa. E eu falei pro meu pai, pai, dentro desses 15 dias que eu tô ali, eu só vejo as pessoas chegar lá e falar de um tal de drywall, que é um forro que faz de drywall, drywall. Eu falei, pai, essa palavra ficou marcada na minha mente. E aí eu olhando mais, eu falei, pai, agora eu quero aprender a fazer esse drywall.
porque eu quero montar esse drywall também. Na realidade, eu vou ser bem sincero, aquele momento que eu tava era um momento de raiva, tá? Era um momento de raiva. Da pessoa ter feito aquilo comigo, né? Então eu queria montar uma empresa para bater de frente com a dele, naquele momento. Sim, porque a princípio você ficou Eu magoado. fiquei magoado, eu fiquei chateado Não é com o que possível ele que fez comigo, entendeu? Você tava num caminho, o cara te tirou e ele te atrapalhou. Exatamente, A né? princípio ele te atrapalhou, mas depois ele te ajudou, se for parar pra pensar. Exato. É que, João, a gente tem que entender algumas coisas na nossa vida que são propósitos, tá? E é algo muito forte quando eu falo de propósitos, tá? Naquele momento, a minha visão era o quê? O cara atrapalhou a minha caminhada. Mas Deus é um cara que já viu tudo, já ouviu tudo. E aí o que aconteceu? Aquele cara não me atrapalhou. Ele me colocou no segmento, correto? Ele me colocou no segmento que aquele era um processo que eu teria que passar, porque Sim. ninguém vai passar o processo que é pro Douglas passar, você não vai passar. E nem o que é pro João passar, o Douglas vai passar. Sim. Então eu tive que viver o processo para colher onde eu estou hoje, para colher o que acontece comigo hoje. Concordo. Aí já entra numa outra questão Sim, de repente, espiritualidade, Deus. Cada um tem a sua crença, eu tenho a minha, o Douglas tem a dele. Mas eu acredito muito em Deus. E aí eu acredito também nessas situações que Deus às vezes coloca pessoas na nossa vida. Às vezes a gente fica magoado, pensa exatamente o que o Douglas pensou. Por que esse cara foi me tirar do meu caminho? Mas às vezes foi Deus que foi lá e falou, cara, vai lá e... Talvez o Douglas ali não vai ter o crescimento que ele teria em um outro local. E aí, aconteceu o que aconteceu. E hoje eu entendi algo, João, que é o ciclo, né? Então, ciclos se abrem, ciclos se fecham. Esse ciclo, ao meu ver, ele abriu e fechou muito rápido, pô, em 15 dias. Mas era o ciclo que eu precisava abrir, entrar e sair para viver o que eu tô vivendo hoje. Sim, sim, legal. Mas uma coisa muito interessante, oportunidade. O Douglas, ele estava ali vendendo LED, mas ele via as pessoas chegar e falar de drywall. O Douglas não sabia o que era drywall, mas ele falou, muitas pessoas precisam de drywall. Eu quero aprender o que é drywall. Ele foi lá, ele viu aquela oportunidade e ele falou, é isso, eu vou seguir esse caminho. Porque se você não tivesse ficado atento àquela oportunidade, talvez se você tivesse ali querendo fazer apenas o seu, vender LED, talvez você nem saberia o que é drywall, talvez você não estaria nesse segmento hoje. Aí ele foi lá, buscou conhecimento, ele viu a oportunidade, ele buscou conhecimento, começou a praticar muito bem feito, por isso que hoje ele tem esse resultado, né, Douglas? Exatamente. Eu fui lá, vi a oportunidade, busquei conhecimento, né? Coloquei o conhecimento em prática, né? E, graças a Deus, a gente trilha um bom caminho hoje. Dentro da sinceridade, da verdade, né? Que é algo que a gente... Eu vendo serviços para meus clientes, correto? E quando você vende serviços... Hoje eu entro dentro de um apartamento de um cliente hoje, que é um sonho. Que eu acho que é um dos maiores sonhos que nós vamos ter, que a gente tem, na realidade, é a conquista de uma casa própria. Com certeza. Tá? E muita gente, eu falo isso para todos, muita gente vai passar aqui pela terra e não vai ter essa oportunidade de ter uma casa própria. Então, quando nós estamos lá fazendo a execução daquilo, a gente trata com muita seriedade e carinho, porque aquilo é um sonho, né? É um sonho de uma pessoa e a gente não pode frustrar esse sonho. Olha o tamanho da responsabilidade, cara. Não é sobre ser um gesseiro, é sobre você estar ali cuidando do sonho de uma família, cara. Então, realmente, você tem que fazer as coisas bem feitas. É algo que tem que ter muita responsabilidade. Você precisa cumprir o prazo, você precisa cumprir a qualidade, porque você está lidando com algo que é muito responsável, né? Algo de muita responsabilidade. Exatamente. Esses dias atrás, eu até postei um vídeo na minha página, né?
Era um local, vamos colocar assim, não é público, mas é um local onde passam diversas pessoas e o acabamento estava péssimo, mas péssimo assim de não ter conserto. Então estava muito ruim mesmo. E eu fiquei imaginando, se o que você vê, né, uma pessoa que se denomina um profissional entregou aquilo, você já imaginou o que tá por cima daquilo que é a montagem? Eu vi isso aí no seu Instagram e conectou comigo na hora, cara. Tudo bem que eu trabalho com obra, mas e eu tenho noção do que tá por trás. Imagina quem não tem. Na hora que você postou, isso é muito interessante você postar, porque eu realmente falei, faz sentido. Porque você vê um forro de gesso, você está vendo ali o forro. Mas o que está por trás daquele forro? Você vai colocar a sua filha ou seu filho embaixo de um forro desse que você não sabe quem é o profissional que fez? O que pode acontecer se ceder com um bebê, por exemplo? Exatamente. Uma criança que está em desenvolvimento ali, né? Até nós mesmos, né? Dependendo da altura que ele possa desabar ou acontecer algo, pode ser fatal, né? Então, Exatamente. a gente não é só um montador, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre o que a gente vai estar executando. Exatamente. Por isso, cara, pegando o gancho aqui, ó, quando você for contratar um montador ou um gesseiro, não economiza não. Se você tiver condição de pagar, faz 2 orçamentos. São muitas coisas que você precisa avaliar. Não é só a qualidade do material, mas às vezes o cara que cobra mais barato, ele não vai conseguir comprar materiais de qualidade. E você tem que pensar a longo prazo, né, Douglas? Porque se você pensar a curto prazo, o barato pode te atender. Mas e no longo prazo? Sim, e se tratando, igual nós já falamos aqui, eu faço muito apartamento. Se tratando de um apartamento, né, você não muda em 2, 3 anos, você acaba não mudando de apartamento. Então você fica um longo prazo ali, né? Então se você fizer algo que a pessoa que passou lá fez uma execução que não que não ficou boa e você tem que pagar de novo, além do pagar de novo, você está jogando dinheiro fora, você está jogando tempo, que tempo é dinheiro. Correto? Exatamente. Aquela obra dentro de casa, né? Com a pessoa morando, a gente vai estar falando a gente tá falando de pó, você tem seus móveis lá dentro, então tudo se torna mais difícil. Então invista. Pensa nisso. Investimento. Sua obra, seu forro, sua pintura. Investe se você tiver condição. Não procure preço, procure valor, procure bons profissionais. E uma coisa que eu gostaria eu gosto sempre de falar aqui, ô Douglas, assim, a ideia do nosso canal também é incentivar as pessoas, né? Às vezes a pessoa não conhece esse mercado e aí ela quer entrar. O Douglas é um profissional de sucesso. Como que você, qual forma que você incentivaria alguém que queira entrar nessa área, Douglas? A primeira coisa é procurar aí uma escola, procurar um professor para fazer um curso, tá? Hoje nós temos aí grandes marcas no mercado, tá? Posso falar nome aí? Claro, fica à vontade. Então a gente tem Placo, Gipso, Knauf, tá? Que dão cursos de graça. Que Dão legal. curso de graça de 2, 3 dias, um dia, um curso mais intenso, um curso mais aprimorado para quem já está na área ou para quem quer entrar também. Então, se o cara quiser aprender, não sabe nada, ele consegue um treinamento para se tornar um gesseiro, ou pelo menos para iniciar sem custo. Sem custo. Sem custo, com assessoria de profissionais ponta do mercado hoje. Olha que Tá? legal. E vamos falar assim, hoje nós estamos falando das 3 maiores empresas. Essas são empresas que fazem a placa de drywall, é isso? Placa de drywall, isso mesmo. Que legal. Então a gente está falando das 3 maiores que dão cursos que vão capacitar aí a pessoa a se tornar um profissional. Que legal. Então, assim, a gente vê muitas pessoas reclamando de oportunidades, não tem emprego, e às vezes a pessoa tá lá, ó. Tem muitos que estão perdidos e tem muitos que não têm iniciativa. Mas a gente está aqui diante de uma grande oportunidade, ó. Vai lá no Instagram do Douglas, chama ele. Tenho certeza que ele é um cara que, quando ele tiver tempo também, ele está trabalhando, ele tem a empresa dele, mas quando ele tiver tempo ele vai responder, porque foi essa abordagem que eu fiz. Eu fui lá no Instagram, mandei um oi para ele.
E é isso. Fora isso, Douglas, como que foi assim? Você tava ali, aí você viu, que a gente acabou não entrando nesse detalhe. E como que você. Aí você fez o curso do rapaz e você já. E para captar o primeiro cliente, como que. Você lembra como que foi esse processo seu? Ah, meu primeiro cliente, na realidade, é o seguinte: na época, o Facebook estava muito em alta, né? Então, o que eu fiz ali? Eu comecei a fazer alguns anúncios, eu não tinha dinheiro, Não tá? era nem Então, Instagram na época. aliás, não era Instagram, verdade, era Facebook, perdão. O Facebook, eu fiz alguns anúncios ali que eu falo postagens, né? Algumas postagens, porque o que as pessoas têm que entender, João? As primeiras pessoas que você vai falar e se conectar sobre o seu trabalho são as pessoas próximas hoje de uma rede social. Todo mundo tá Entendeu? conectado, Então cara. todo mundo está conectado numa rede social, seja ela qual for. Então, os meus primeiros trabalhos surgiram dali, tá? Foi, acho que um parente, o outro foi onde eu comprava ração para peixe, que eu tenho aquário, e então foi isso aí. Foi os primeiros trabalhos ali. Aí ali você começou já. Aí você já começou a captar cliente, já foi lá e começou a fazer a obra. E como que foi assim? Você começou ali atendendo você mesmo executava. Hoje você tem Isso. pessoas que ajudam você. Quando eu comecei, eu mesmo executava, né? Eu mesmo fazia a execução do trabalho. Por não ter capital também, não ter muito Sim, tava iniciando. tava iniciando ali, né? Hoje nós temos uma equipe. Então hoje nós temos uma equipe. Quando eu tô um pouco mais tranquilo, eu tô com os meninos. Eu faço execução Acompanhando. porque eu gosto também. Você Tá? gosta mesmo. Eu gosto, eu vivo isso aí, eu gosto, tá? Mas eu não tenho muito tempo, porque você tem que ali captar clientes, você tem que gerir. Então são Você vende. diversos processos. A venda, né? O meu Instagram, eu não tenho uma empresa que cuida, eu gosto de cuidar porque eu gosto daquele tato do Douglas, do cantinho do gesso, com o ser humano que está do outro lado da tela. E aí, às vezes, eu acho que talvez contratar uma empresa fica um negócio muito, né? Talvez não seja o momento ainda, né? Sim, sim. Claro que a gente pode trilhar outros caminhos e você. Não, sim. Mas eu hoje não vejo por que fazer isso, porque eu gosto Certo. muito desse tato com o cliente. Legal. E hoje você tem uma equipe, que tipo de obra vocês fazem? É residencial, comercial, tem um segmento específico ou não? Apareceu o cliente que é um forro, que é drywall, vocês atendem? O nosso forte hoje no mercado é apartamentos. Apartamentos. E Né? aí são esses apartamentos novos que estão sendo entregues e aí, Isso. Desde um apartamento, vamos colocar assim, um apartamento inicial até um alto padrão. até um alto padrão, que Até aí tem outros detalhes no forro, né? Exatamente. Né? Os menores é mais hoje aquele forro normal, né? Com a tabica, A tabica, iluminação mais tradicional, né? Aí quando a gente vai para apartamentos aí, vamos colocar de médio a alto padrão, aí a gente geralmente entra com automação. Nós temos na equipe também elétrica, automação. Nós temos a parte de pintura, sonorização. Então a gente vai Legal. aumentando Então o você leque vai aí do agregando. serviço, agregando serviços. Você vai agregando ali. E hoje você atende exclusivamente em São Paulo, faz obra fora de São Paulo, como que funciona? Atendo São Paulo hoje, né? Faço bastante obra também na Baixada, né? Baixada tem bastante obra? Baixada, bastante obra ali também, né? Falta muito profissional ali naquela área também, Sério, cara? na parte da Baixada. E interior, uma ou outra, né? Eu tenho que ver se eu consigo conciliar, né? Porque é muito longe. Porque é muito longe, então esse deslocamento acaba, às vezes, não sendo o ideal. Hein? Hoje eu atendo grandes construtoras, né? Entre elas tem a W Torre. Legal. E provavelmente a gente vai trabalhar na obra do Estádio do Santos. Show. E lá realmente a gente vai precisar de mão de obra. E quem sabe aí a gente possa fazer uma parceria. Olha aí, que legal. Você vê, uma coisa vai criando outra. Porque você falou da Baixada, eu realmente entendi. Eu não trabalho na Baixada, mas eu ouço falar, já existe esse burburinho que lá é difícil a mão de obra. Não Sim. sei por qual motivo, porque eu não tô lá ainda. Mas talvez a gente tenha que trazer a galera de São Paulo para poder
Para levar o pessoal daqui para lá para fazer essas execuções, né? Porque Os vai ser uma obra profissionais. bem grande. E, Douglas, hoje, como você vê esse mercado aí? Existe muita demanda ainda de mão de obra? Quem quiser entrar nesse mercado, você acha que tem mercado, dá para ter um bom rendimento aí financeiro? Para quem realmente quer entrar assim, e não está atuando ainda no segmento de obra e quer, de repente, um caminho aí, o que você poderia falar? Vamos lá, eu vou falar. O pessoal não gosta muito de falar disso aí, mas eu vou tocar nesse assunto aí. Vamos falar em valores, tá? Certo, Hoje, você fez o curso, tá? E você, pô, quero atuar. Você não é um profissional, você é um iniciante, correto? Então você tem que ser um ajudante. Nós estamos falando de um salário mensal em torno de R$ 1.600 como ajudante de como ajudante, gesseiro e, e num processo de num aprendizagem. processo de Ele aprendizado. tá tendo remuneração e aprendendo. É a mesma coisa de você estar fazendo uma escola e ganhando dinheiro. Essa é a realidade. Essa é a visão. Essa é a realidade. É a visão que quem vai entrar tem que ter, Sim, tá? Quando aí você se torna, depois de alguns meses ali, tá? Isso é de profissional para profissional, tá? Você tem profissional que com meses ele evoluiu bastante e você vai ter profissionais que às vezes 1, 2 anos para ele ter essa evolução. certo. Então evoluiu, ele vai se tornar um meio oficial ali, tá? Correto. Então, o meio oficial. O meio oficial a gente tá falando aí de mais ou menos 2.000 a 2.200, mais ou menos o valor. Para a realidade do nosso país, já é um salário ali que não tá ruim, cara. Não, não, já é um salário bacana. Sim, Já é um salário para bacana, a né? grande maioria. E ele ali continua se aperfeiçoando. Cada dia mais ele vai se aperfeiçoando, porque quanto mais você faz e você tá do lado de pessoas que são capacitadas, melhor você fica, né? E a Legal. força de vontade, né? Tudo isso aí é força de vontade, é a vontade que você tem de vencer, Sim, tá? sim. E aí, quando entra na casa do profissional, aí nós estamos falando de 3 a 6, Bom, tá? De 3 a 6. Porque aí, quando você entrar na casa do profissional, geralmente o profissional trabalha na metragem. Então, certo. quanto mais produz, mais ele ganha. Mas ele tem retorno. Isso. Hoje, os meus profissionais, eu acho que eu tenho um que trabalha dessa forma. O restante eu gosto da diária. Por que eu gosto da diária? Porque a maioria dos profissionais que trabalham na produção, eles querem produzir muito rápido para obter um ganho maior. Aí pesa na qualidade. Aí pesa na qualidade. E o meu primordial hoje é qualidade. Eu ouço você falar sobre isso. Então, o meu primordial é qualidade. Então, quando a gente fala de qualidade, a pressa é inimiga da perfeição. Concordo. Concordo plenamente. E olha que legal que ele falou aí durante todo. Do que você falou é um processo, né, É Douglas? um processo. Você entra ali como um ajudante, depois você se torna um meio oficial, daqui a pouco você está sendo um profissional. E o Douglas falou algo muito importante. Se você está do lado de pessoas que são bons profissionais, você vai estar num processo de evolução. Você vai estar tendo aula ali de comercial, porque você vai ver ali o Douglas de repente negociando ali com o cliente, como você atender. Você vai ter aula de empreendedorismo. Então, assim, é um mercado que você ali na prática você evolui muito. Se você quiser aprender, se você quiser evoluir. Senão você fica só ali naquela função, né? Sim, eu comento bastante que é o seguinte: eu não gosto de gente comigo que não quer evoluir, tá? Eu gosto de pessoas que querem evoluir e aprender algo novo todos os dias, tá? Show. Porque mesmo, pô, o Douglas chegou em tal patamar. Eu tenho que me aperfeiçoar todos os dias. Como profissional, como ser humano, tá? E na realidade é o seguinte: se você não se aperfeiçoa como ser humano, você não se aperfeiçoa como ser humano, muitas vezes você não se aperfeiçoa como profissional. Show, show. Bela mensagem que ele falou. E algo muito importante também, Douglas, pelo menos eu percebo isso no meu segmento, quando você tem pessoas ali que estão
abaixo de você, digamos assim, mas que queiram crescer, que criam essa mentalidade, você cria ali uma energia, uma força que você vai evoluindo, cara, porque você tem ali o cara que tá querendo evoluir, ele tá querendo crescer, ele te impulsiona também para cima. Com o tempo, você cria ali um ecossistema. E eu falo muito sobre isso. Eu contrato servente e pedreiros, né? E eu não gosto de serventes que queiram ficar serventes a vida inteira. Eu chego no meu servente de pedreiro, de obra, e falo: olha, você está entrando como servente, mas você só vai permanecer no meu time se você tiver a mentalidade de ser um pedreiro. Eu chego no pedreiro e falo: você vai continuar aqui a longo prazo, se você tiver mentalidade de se tornar um encarregado de obra. Então você vai fazendo as pessoas evoluir, você vai entrando nessa energia, cara. E isso que Você gera você falou, sinergia, né? você foi falando e eu fui captando. É realmente isso. João, eu não gosto de pessoas rasas, cara. Eu não gosto de pessoas rasas. Sabe por quê? O ser humano, ele tem um poder de aprendizado tão grande, que eu não consigo entender uma pessoa que sai da sua casa, né? Primeiro que a dádiva de vida que Deus dá. A pessoa sai da sua casa de manhã para trabalhar e, puta, a pessoa vai reclamando o caminho inteiro e chega lá, ela só quer que dá 5 horas da tarde para ela ir embora. Esse cara você tem que excluir. Esse cara não dá para ter na equipe. Claro que a gente está lidando com o ser humano, a gente não pode simplesmente chegar e falar: você está fora, a gente precisa se organizar, preparar a Sim, sim. pessoa, que a gente está falando de ser humano. Mas são pessoas que um cara como esse você tem que olhar e falar: olha, a longo prazo esse cara tem que sair. É a tal da fruta podre. Você acredita nisso, cara? Muito, Você acha que muito. um cara que tá ali no ambiente, principalmente você tem o quê? Uma equipe, tá todo mundo ali no ambiente, mas você tem um cara ali que esse cara não quer evoluir, o que que ele faz com os outros? Já aconteceu isso. Quando você tem uma equipe com muitas pessoas, acontece bastante essas coisas, porque Sim. às vezes um cara que ele tá ali, vamos falar assim, por uma obrigação, ele não gosta, ele não ama o que ele faz, ele contamina outras Ele tá ali pelo pessoas. salário. Pelo salário só. Ele contamina outras pessoas. Agora, quando você tem uma equipe que todo mundo tá na mesma energia, na mesma vibe, todo mundo, puta, eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero evoluir como pessoa. Cara, o negócio é isso aqui, ó. É O isso negócio aí. parece que a engrenagem gira, né? E a É isso engrenagem aí. girou, a gente gira junto também É isso e aí. cada vez você tá pra É, cima, né? o que você falou, uma sinergia. Porque aí eu hoje olho o Douglas e falo: Cantinho no Gesso é uma empresa de sucesso. Mas você observando essas palavras que ele falou agora, você entende o porquê. Dentro da equipe dele, ele vai lá e vê aquele profissional que não quer evoluir, ele exclui. Ele vai criando, ele se preocupa com a energia do ambiente para quando o cliente final chegar e ver: nossa, que forro lindo. Mas não é só o forro lindo, é todo um sistema de energia que você vem plantando lá atrás, e aí Sim, sim. o resultado é um bom trabalho, né, É desde Douglas? o início, né? Você planta ali a alegria, uma energia boa, e aquela energia boa ela vem contaminando todo mundo, né? Até É chegar isso aí. na entrega final, no cliente final. É isso aí. Quando você gosta do que você faz, você dá o seu melhor, o resultado é visível. É visível. E é por isso que o Douglas está tendo bastante resultado, está tendo sucesso, e é porque realmente ele faz um bom trabalho. E Douglas, que mensagem assim, a gente já está dando o nosso tempo ali, que mensagem você gostaria de passar? Antes disso, você trouxe aí, eu vi que você trouxe aí uma caneca aí, né? Isso aí é o quê? É Trouxe uns presente? brindezinhos, né? Aí, ó, o Pô, cara é ó, diferenciado, ó, ó, trouxe ó, ó. uns brindezinhos sensacional pra você. Essa Caramba, que aqui legal, deixa eu é uma pegar aqui. das canecas aqui do Cantinho Aí, do ó, Gesso. Cantinho do Gesso. Projetos em drywall e iluminação. Lembra da história da iluminação? Onde foi parar? Cantinho do Gesso. É isso, cara. Eu gosto de fazer esse trabalho porque a gente vai conhecendo as histórias, né, cara? A gente vai se conectando, né? E muita das histórias são coisas que a gente viu lá atrás, né? Sim. E essa conexão, ela vai movendo montanhas, né?
Sim, e vou te falar, Douglas, nesses 10 anos, cara, o que eu vi nesse segmento do seu ramo, tá? Eu não sou especialista em gesso, né? Eu tô fazendo outro tipo de obra, mas a gente acaba lidando, né? Sim, E nesses 10 anos aí, o que eu vi cada coisa, cara, e é difícil encontrar profissional. Por isso que você tá tendo o resultado que você tem. Ao mesmo tempo que quando você se diferencia, né? Se diferencia. exato. Claro que o cliente que está procurando preço, que a gente já falou, talvez não te contrate, mas você tem o seu nicho de mercado e o nicho de cliente. Você escolhe, né, o seu perfil de cliente, né? Por isso que você se posiciona dessa forma. Olha só, é um cara que tem um brinde, ele tem um logo, ele tem uma marca, né? Não é um instalador de gesso apenas, né? Ele criou uma marca. E essa marca que eu acho que tem um certo valor, né, Douglas? Com certeza. Como já foi falado, você pode ver que todas as vezes é, que você me encontrar, você ou a minha equipe, todos estarão uniformizados, né, com o nosso logo. Os que usam boné, outros não usam, mas todos sempre bem trajados. Porque isso aí vai fazer toda a diferença, que é o visual, contato visual, o primeiro contato que o cliente vê. Tá? Então isso aí é uma mega de uma dica. Faça, tá, o seu logo, sua camiseta, crie uma marca, crie uma identidade. Essa é a realidade. Legal. E, cara, não precisa de muito não, tá? Pelo menos para começar. Claro que hoje o Douglas está investindo aí mas para você que está iniciando, você é pedreiro, você é pintor, você tem sua equipe lá, você e mais um, você e mais três. Cara, hoje você vai na internet, você entra em sites, você cria lá o seu logo, você manda estampar. Aparência, cara. Aparência é tudo. Não é porque você é pedreiro, você está trabalhando com massa, você se suja durante o seu trabalho, que você vai andar que nem um mendigo, cara. Tem gente que anda que nem mendigo. E eu me preocupo muito com isso, Douglas. A minha equipe também é sempre ali com uniforme, com EPI, porque realmente é assim, você tem o seu trabalho, o seu resultado, mas a aparência, quando as pessoas olham, realmente demonstra o cuidado que esse profissional tem, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que assim, você tem que cuidar, né, do que é seu, da sua empresa. Então, como o João falou, hoje eu invisto um pouco mais, né? Mas você consegue, com o básico, tá? Entregar um resultado bacana. E isso aí você tem que procurar. Quem hoje quer ser dono de uma empresa, quem quer ter uma marca, vender um serviço, você tem que procurar algo melhor e algo diferencial. Que assim, eu sei que tá acabando o tempo, mas Pode falar. um dos maiores diferenciais há 12 anos atrás, quando eu comecei, sabe o que foi? Eu ia na obra, o gesseiro, ele tava, quando não sem camisa, ele tava de regata, bermuda e chinelo. A gente ainda vê isso. Eu achava isso Um o absurdo. cúmulo, eu achava o absurdo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei foi implantar um uniforme. Porque Legal. eu queria ser um cara diferenciado. Eu queria que a pessoa olhasse pra mim e falasse: puta, aquele cara ali é É, X pessoa. é diferente. É diferente. É isso Entendeu? aí. E a gente tem que procurar isso dentro do nosso nicho, dentro do nosso mercado. Melhorar sempre, evoluir, crescer. É isso que vai fazer você ir para o próximo nível. Porque às vezes você olha o resultado. Vamos dar um exemplo aqui do futebol. Eu gosto muito de futebol. Cristiano Ronaldo. Você olha lá o Cristiano Ronaldo, você fala tantas vezes melhor do mundo, tantos títulos, mas por quê? Não é só talento, cara, é treino, é disciplina, é foco. Você olha pro cara, você vê o resultado. Você ouve falar o resultado, né, que ele tem, mas o que ele constrói no dia a dia é isso, cara, que o Douglas acabou de falar, não tem diferença alguma do futebol, do gesso, quando não importa qual é o seu segmento, se você dá o seu melhor, você se preocupa com cada detalhe, você vai ter resultado. E é isso, né? E o nome diz, né? Cantinho do gesso, né? É isso Não sei se, aí. se é daí que você tirou esse cuidado, porque é o cantinho, é o cuidado, não é É isso? o cuidado, é isso Cada mesmo. cantinho, cada cuidado. E aí você olha depois um trabalho enorme, grande, você fala, nossa, legal. Mas a preocupação nos mínimos detalhes que faz a total diferença, né? Sim, sim. E antes de finalizar aí, eu queria deixar algo, tá?
bem frisado aí para você o seguinte: se você tem um sonho, acredita e corre atrás, tá? Não deixa ninguém parar, não deixa ninguém frustrar os seus sonhos, porque no meio da sua caminhada, pessoas tentarão te parar. Mas se apegue em Deus, faça o seu melhor, que tudo vai dar certo. E procure andar e estar com pessoas que têm um objetivo maior do que o seu, pessoas que pensam grande, tá? Que de pensar pequeno já tem os peixes. E é isso aí, João. É isso aí. E às vezes a pessoa tá do seu lado. Às vezes é sua família. Eu gosto de falar isso, né? Às vezes a pessoa tá do seu lado. Ela não precisa estar do outro lado da rua, tá longe. A pessoa que às vezes não faz você evoluir, tá bem pertinho de você. E você precisa estar na mesa das pessoas que vão te passar pro próximo nível. E o Douglas é um isso cara aí. que tá fazendo um trabalho bacana. Segue ele no Instagram. Nós vamos deixar aqui o link abaixo, né? Mas fala aí seu Instagram, o que você quiser divulgar aí. Meu Instagram é o Cantinho do Gesso Oficial. Segue a gente lá, dá essa moral. Pô, quero entrar na área, me chama lá, a gente bate um papo. Eu sou uma pessoa super acessível a isso, tá? Agradecer aí meus patrocinadores, tá? Que é a Max Crew. Agradecer aí também ao Senhor Gesso, tá? Que tá sempre aí junto conosco aí. E falar que a gente tá para somar, a gente tá para evoluir. O João falou de um projeto aqui. Nós temos aí um projeto, esse projeto não foi criado pelo Douglas, esse projeto é um projeto em conjunto. Então, dia 25 agora, nós estaremos numa loja em Salvador, na Bahia, levando conhecimento, né, para aqueles profissionais ali da região. Então nós reunimos aí, vamos falar assim, não é os melhores, nós reunimos quem realmente está disposto, né, a entregar esse conhecimento. Estamos indo numa caravana lá para Bahia e o nosso projeto é rodar o Brasil, tá, levando conhecimento, tá, para que outras pessoas possam chegar a um nível de excelência. É isso aí, é isso aí. O cara que começou vendendo iluminação, depois ele viu a oportunidade, estudou, se tornou um instalador de drywall, montou a sua equipe e agora está querendo contribuir com o nosso país, contribuir com o mundo, ensinando outras pessoas a também terem resultado, levar o sustento para a família, que no fundo é isso que a gente quer, né? Levar o sustento para a família, ter nossa estabilidade financeira. E fazendo um bom trabalho, você vai ter o mesmo resultado, ou até melhor do que o Douglas, mas depende de cada um de você, né? Depende de cada um. Tem aquela situação, você nunca é melhor que o instrutor, mas você pode ser igual se você for, dependendo de você. Acho que é mais ou menos isso aí, né, Douglas? Já tô cansado aqui no final. Mas é isso aí, galera. Vamos pra cima, entendeu? O objetivo nosso é falar sobre obra, um papo aqui descontraído e espero que a gente tenha contribuído aí, né, Douglas, com algum aprendizado aí. Com certeza. Valeu? Tamo Isso aí, junto tamo e junto e vamos embora. vamos em frente. Valeu.